Pá. Boa noite, boa noite. Começando mais uma edição de A Live. Eu sou Marcelo Araújo, jornalista, escritor, artista visual. E já vamos receber aqui a Priscila Cantuária, que é advogada e mestre em Direito Constitucional, para falar de alguns temas importantes da atualidade, temas que estão sempre sendo debatidos, né? Importante que se debata temas como racismo, intolerância religiosa. Então, a Priscila já estava a postos, eu falei com ela há pouco. Deve estar entrando aí dentro de alguns segundos. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Estaremos logo começando a nossa live aqui. Na verdade, a live já começou, né? A gente começa já a entrevista com a Priscila Cantuária. Priscila que fez um mestrado lá em Portugal, na Universidade de Coimbra, ficou lá um período de 2 anos, justamente pesquisando, fazendo a sua tese sobre essa questão da liberdade religiosa. Estará aqui dentro de alguns instantes, esperando então. Eu sou Marcelo Araújo e esta é a live, que são edições, né, que fazemos aqui no Instagram, lives, né, com entrevistas, com nomes da música, das artes plásticas, do cinema, da literatura e também de outras áreas, né? No caso, hoje teremos uma convidada da área do direito. Só esperando a Priscila chegar e a gente começa essa live. Amanhã teremos aqui a Chica Magalhães, que é da área das artes gráficas, que vai falar sobre a importância do projeto visual para produtos e serviços. A nossa querida Priscila Cantuária acabou de entrar. Vou adicioná-la aqui à conversa. Muito bem-vinda. Oi, Oi, Priscila, boa noite. Tudo bem? boa noite, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo perfeitamente. Te ouvindo e Ai, te que bom, vendo. que Tá bom. certo, Priscila? Legal. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a sua presença, né? Você está aqui hoje Eu que participando para falar agradeço. de temas assim muito importantes, né? Enfim. Uhum. E eu vou fazer uma breve apresentação sobre você e aí depois eu passo a palavra para você. Então, a Priscila Cantuária, nossa convidada de hoje, ela é brasiliense, formada em Direito pela Uniceplac. Priscila, como eu falei há poucos instantes antes dela chegar, fez mestrado em Direito Constitucional na Universidade de Coimbra, em Portugal, né? A sua tese foi sobre a liberdade de fé dos povos tradicionais de terreiro. A advogada também passou 6 meses realizando pesquisas sobre este tema na Universidade de Salamanca, na Espanha, né, país vizinho. Logo, Uhum. esta tese vai virar livro, né, com publicação da editora Dialética. A gente vai falar disso já. Para discutir uma série de questões da atualidade, como racismo e intolerância religiosa, recentemente Priscila criou Pílulas de Dignidade Humana, com postagens de vídeo no Instagram, no perfil homônimo e também com o mesmo nome no canal do YouTube. Então, Priscila, vou passar a palavra para você. Eu queria primeiro saber como surgiu essa ideia de você criar essas pílulas de dignidade humana. Oi, Marcelo, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a Eu que todo mundo que agradeço. está aí conversando com a gente nesse momento. É muito bom poder falar sobre esse projeto, sobre esse canal, que era uma vontade que já me acompanhava há bastante tempo. Mas dar a cara a tapa é complicado, é difícil. Para mim, pelo menos, é difícil. E quando você se coloca à disposição de críticas, né, fica mais difícil ainda. Mas eu já tinha até o nome do canal e estava enrolando um pouquinho para fazer. Mas acabei tomando coragem e aconteceu. O Pílulas de Dignidade Humana, Pílulas de DH, ele não é pílulas de direitos humanos, porque na minha concepção, direitos humanos tem um conceito, né, tem um histórico de construção muito mais restrito, né, que abrange aí as nossas capacidades, os nossos conhecimentos, a nossa história ocidental. Se pretende universal, mas não é. Muita gente, boa parte do mundo não se sente representado
pelo que a gente no Ocidente compreende como direitos humanos. E o termo dignidade humana busca abranger todas as experiências humanas que a gente tem no mundo, né? Por isso, pílulas de DH com dignidade humana. Eu vi esses dias uma tirinha da Laerte que, assim, eu achei incrível. Um homem conversava com alguns animais, com algumas aves. Algumas pessoas aí que estão acompanhando a gente deve ter visto essa tirinha. E ele perguntava: quem de vocês representa a liberdade? E o papagaio dizia: eu. Quem de vocês representa a justiça? E o papagaio dizia: eu. Quem de vocês sabe falar? E o papagaio: eu. Né? Quer dizer, quem sabe falar conta suas histórias e conta suas histórias de um ponto de vista muito particular. E eu acho muito importante esse movimento que acontece na internet de grandes intelectuais, grandes professores, grandes pesquisadores, grandes militantes usarem as redes sociais como um instrumento muito democrático de acesso ao conhecimento que eles possuem, né? Eu não digo que o meu conhecimento seja dessa extensão dessas pessoas, mas eu também sou uma pesquisadora e eu reflito muito sobre o que eu estudo. E se tem tanta gente falando tantas intolerâncias, preconceitos e com tantos discursos tão segregacionistas, separatistas e conflituosos, eu acho que quanto mais gente puder falar coisas boas, puder falar coisas que defendam todas as experiências e formas de existência, melhor. E eu quis ser uma dessas pessoas. O canal começou agora, pequenininho, as pessoas estão chegando aos poucos, mas em 3 semanas a gente já tem mais de 200 visualizações. E quando eu comecei, o meu pensamento era o de que se eu conseguir conversar com 50 pessoas, está ótimo. E já pelas redes e tal. Estou muito feliz com isso. Eu só gravo, quem faz todo o resto é a minha esposa, a Bia. Ela é médica, ela nunca pensou na vida em editar um vídeo, mas agora ela está aprendendo e cada vídeo acontece uma coisinha legal. Tipo, no último vídeo ela conseguiu fazer o deixa o seu like, todo o layout do canal no YouTube foi ela que fez. Então ela é companheirona, Legal. e eu gravo e ela faz o resto, é minha produtora. Que ótimo, que ótimo. E a tendência é justamente ir ampliando, né? Depois você vai ganhando mais seguidores, né? Mais visualizações, à medida que você vai fazendo também mais vídeos, né? Daqui a pouco a ideia vai crescendo cada vez mais, né? A ideia do Instagram foi isso também, porque o canal é do YouTube, mas uma colega minha, né, inclusive estudou comigo em Coimbra, a Pam, me falou que o Instagram tem esse potencial de agregar mais pessoas, né, de levar ao conhecimento de mais pessoas o canal. Então são 2 meios onde as pessoas podem acompanhar as reflexões que eu proponho lá sobre os temas referentes à dignidade humana. Legal. E você falou até essa questão, se eu conversar com 50 pessoas, já tá legal, enfim, tem algum público-alvo ou é para, enfim, para o mundo? Não, é para todo mundo, para todo mundo. Eu não quero propor uma discussão acadêmica, com a profundidade da academia, mas de forma alguma eu quero propor uma discussão superficial, né? O meu desejo muito verdadeiro é que eu consiga acender umas luzinhas na cabeça das pessoas. E isso tá retornando para mim, sabe? Algumas pessoas já vieram dizer sobre essas luzinhas. Eu tenho um amigo que está fazendo o mestrado em Direito e ele teve uma aula sobre racismo. Antes da aula ele assistiu o vídeo que eu postei sobre o mito da democracia racial e ele conseguiu conversar em aula sobre a legislação do final do século XIX que criminalizava a existência negra, né? Criminalizava o negro e a cultura negra, criminalizou capoeira, criminalizou as religiões de matriz africana, O samba. criminalizou o samba, criminalizou a falta de emprego, né, num país que teve uma política abolicionista com completa negação de ressarcimento
ou de auxílio para que essas pessoas saíssem da condição de bens para a condição de cidadãos, né? A Bia mesmo, ela é portuguesa, né? E Portugal tem algumas questões com relação ao racismo que está se abrindo agora, na minha opinião, mas que foi silenciado por bastante tempo. E ela me falou, eu gravo aqui com ela escutando, né? E ela falou, nossa, eu nunca imaginei sob esse ponto de vista, de que faltou política de Estado, sabe? De que você não concedeu terras, você não concedeu escola, você não concedeu trabalho, e ainda por cima continuou criminalizando aquela forma de existência e o país inteiro com políticas públicas de eugenia, abrindo as portas para imigrantes brancos para embranquecer, né? A política de embranquecimento do país foi uma coisa real. Inclusive fechando portas também, né? Para imigrantes asiáticos e africanos. Então, essas luzinhas assim que se acendem, e quando as pessoas vêm dizer, pô, eu nunca tinha pensado nisso, eu acho fantástico, assim, acho fantástico. Então, é para todo mundo que quer conversar, assim, para todo mundo que quer conversar, e eu trago aí as coisas que eu venho aprendendo para essas reflexões. Não, é importante que essas questões, né, o racismo, ele é uma questão que, enfim, diz respeito a toda a sociedade, não só a quem é discriminado, quem sofre preconceito, né? Porque se toda a sociedade não discute, né, o problema permanece, né, enfim. A Lia Schwartz, ela diz que o racismo, ele afeta o homem e a mulher negros, mas ele é uma criação do branco, né? E o branco tem que se perceber nesse lugar de criador do racismo. E foi isso mesmo que aconteceu. O racismo, o conceito de raça que a gente tem hoje, a hierarquia racial que a gente tem hoje, aconteceu durante o processo de colonização, né? Todo um conceito, toda uma interpretação sobre uma raça a fim de poder justificar e manter a sua subordinação para o privilégio de uma outra raça, né? Então, é uma coisa que afeta todo mundo, afeta todo mundo. E afeta não só a vivência das pessoas negras, né? Afeta a economia. O Silvio Almeida fala muito nisso, né? A gente não pode falar em economia sem falar em racismo. Está incompleto esse estudo, por exemplo. Então, todo mundo tem que discutir essa pauta, assim, com certeza. E graças a Deus que está todo mundo discutindo, né? Tá em voga, assim, grandes escritores negros vendendo pra caramba, vendendo pra caramba, e, e todo mundo querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando, tá tendo que rever os seus conceitos no Brasil. Isso é importante. Enfim, você tem as pílulas de DH, né? Elas estão tanto no Instagram, como você falou, quanto no YouTube, né? E como é que você vê a importância das redes sociais como veículo de ressonância para esses temas, né? Para abordar esses temas? Gigante, na minha opinião, tem uma importância gigante. Saiu agora na Netflix o documentário Dilema das Redes, né? Que denuncia a forma como as redes sociais, como os algoritmos estão interferindo em eleições, né? Ou estão gerando muita ansiedade, depressão nas pessoas. Aquela questão do você não posta mais e se o like der certo, se alguém der um like, beleza, gostou, não, posto para ter um like, né? E até concepções de beleza e tudo tá influenciando nações e está influenciando a intimidade das pessoas de uma forma, segundo esse documentário, irresponsável. E os grandes empresários por trás dessas empresas, porque as redes sociais são empresas, eles vão ter que ser responsabilizados de alguma forma. Esse campo do mercado vai ter que ser regulado em algum momento, né? Mas esse é um ponto. O outro ponto é que, na minha opinião, democratiza muito, muito a, a produção e o espalhar dos conhecimentos, né? A gente tem grandes professores, profissionais de educação física, jornalistas, gerando conteúdos incríveis e que a gente acessa gratuitamente.
Hoje eu assisti uma conversa entre o Leandro Carnal e a Líria Schwartz, uma conversa interessantíssima sobre autoritarismo no Brasil, e eu assisti de graça no YouTube, pelo canal do Leandro Carnal. Tem uma professora de yoga que dá aula gratuitamente de yoga, e nesse momento de reclusão, né, de pandemia, deve ter ajudado tanta gente. Priscila Leite, ela dá aula de yoga gratuitamente no YouTube, né? Filósofos como Cortella, historiadores como Karnal, dissipando conhecimento gratuitamente, e pessoas não tão famosas também, muita gente muito boa, que produz muita coisa legal, de esclarecimento e de formação para a população LGBTQI+, por exemplo. Muita gente falando muita coisa legal, disseminando informações boas, especificamente sobre a questão dos homens e mulheres transgêneros, né, que é uma questão importantíssima que a gente tem no Brasil. Então, na minha opinião, é um microfone democrático que dá muitas questões para a gente pensar em como melhorar essas dinâmicas, mas esse lado da gente conseguir conversar, expor, espalhar conhecimento, adquirir conhecimento por meio de instrumentos gratuitos, eu acho fantástico. Assim, eu acho que as redes sociais são mecanismos importantíssimos na disseminação das grandes discussões aí que a gente tem no mundo. Importante, Priscila. Um dos temas que você aborda no seu canal e no seu perfil, né, Pílulas de DH, é justamente a questão da intolerância religiosa. Você acha que ela está aumentando nos últimos anos? Assim, eu posso falar sobre a intolerância religiosa contra os povos de terreiro. Eu sou de terreiro, eu sou de candomblé. Inclusive, você foi um dos colaboradores para a minha feitura de santo, né? Os amigos se reuniram para me ajudar nesse momento. Parabéns. Obrigada. Foi um momento especial. Então, eu posso falar desse ponto de vista, assim, né? Da intolerância contra os povos de terreiro, que sempre teve, né? No início, a gente enfrentou as imposições da Igreja Católica, né? O sincretismo religioso, ele não aconteceu pelo agrado da Igreja Católica, né? A Igreja Católica sempre se impôs, sempre combateu as religiões de matriz africana, mas a gente acabou encontrando no sincretismo religioso uma forma de resistência e uma forma de sobrevivência, né? Então a gente está aí resistindo aos séculos. Quando chegou no Estado Novo, os terreiros eram invadidos, né? Havia uma proibição e um policiamento, uma política de Estado que fazia com que as polícias invadissem os terreiros, prendessem os objetos sagrados, batessem e prendessem os adeptos, os membros das casas religiosas, né? Porque como foi criminalizada a nossa religiosidade pelo Código Penal de 1890, esse código ficou vigente até 1940, os terreiros eram invadidos e o policiamento e a opressão era gigante. Para você ter uma ideia, o maior acervo de arte sacra afro-religiosa que a gente tem no Brasil estava com a Polícia Civil do Rio de Janeiro até esse ano. E aí o movimento Devolva ao Meu Sagrado, em conjunto com o Ministério Público Federal, conseguiu levar esse acervo para o Museu do Rio de Janeiro. Né? Mas isso aconteceu esse ano. Hoje em dia, atualmente, o nosso grande perseguidor, sem dúvida alguma, não tenho medo nenhum de falar, são as religiões evangélicas. Sabe? Há muitos membros da igreja evangélica e confissões religiosas muito respeitáveis, inclusive que eu sigo nas redes sociais, pastor Henrique Vieira, enfim, tantos outros que pregam a união, né? Mas o fato é que as grandes confissões neopentecostais do Brasil, universal, mundial,
Assembleia de Deus, diariamente usam redes de TV e rádio nacionais para demonizar as nossas divindades, né? Sobem nos púlpitos e falam para centenas de pessoas que cultuamos demônios. São agressões físicas e verbais diárias, porque a agressão verbal, esses discursos de ódio, são as justificativas para as agressões físicas. Então você tem menina, criança, que sai na rua com símbolos externos da nossa religiosidade, né, roupa de santo, guia, de orixá, e leva uma pedrada na cabeça, né? Terreiros são queimados em Brasília inumeráveis vezes. Nós tivemos notícia na imprensa de um terreiro queimado, incendiado, criminosamente incendiado. Então, quando a gente pensa se piorou, eu não sei se piorou, mas com certeza nós não estamos vivendo um momento onde as religiões coexistem no Brasil de forma pacífica. Uhum. É uma guerra santa que estão travando contra nós e que de santa não tem nada. A Record foi condenada na justiça pelos discursos de ódio, né? A Record, que é uma emissora evangélica, foi condenada pelos discursos de ódio. Foi condenada judicialmente. E parou? Não parou. Uhum. Né? Então, são muitas coisas que a gente tem que pensar nesse sentido. Assim, traficantes que se dizem convertidos à igreja evangélica expulsando terreiros das comunidades. Tem vídeos e vídeos no YouTube. Cara armado, exigindo que o sacerdote quebre os seus sagrados e dizendo que o sangue de Jesus tem poder. Jesus, um dos melhores homens que surgiu nessa terra, sendo justificativa para esse tipo de ato. Mas a gente tá firme e forte, assim. A gente sabe que a gente vive num país laico, a gente sabe que as discussões religiosas têm que acontecer, que a gente tem que se posicionar e que a gente tem que defender o direito de existência, como a gente defende desde o primeiro dia em que o culto aos orixás começou aqui nessa terra. Lamentável esses episódios, né? No Rio aconteceu muito, né? Você citou Brasília, Rio de Janeiro nos morros, né? Muito ataque justamente desses traficantes, né? Que se dizem religiosos, né? Enfim, Que se dizem praticando a evangélicos. intolerância. Praticando a intolerância, que é o oposto, E como você falou, violentamente. o oposto do que Jesus pregava, né? Que pregava justamente a tolerância, a convivência, o respeito, enfim. Então, Isso. certamente eles não entenderam nada do que Jesus falou. Mas, Certamente, porque a fé protestante é muito bonita. Não é bonito o que estão fazendo dela, na minha opinião. verdade, verdade, Priscila. E o que na sua visão, é preciso em termos de política pública para enfrentar esse problema, né? Porque isso, assim como a questão do racismo, não é um problema só para quem é adepto dessas religiões. A intolerância, ela afeta toda a sociedade. Toda a sociedade deve, ou pelo menos a parte, digamos, sensata da sociedade deve combater esse tipo de problema, né? O que você acha que é preciso? É mobilização da sociedade, políticas públicas? Como é que tem que partir esse tipo de ação, né? Até você como advogada, né, alguém da área de direito, como é que você acha que isso tem que ser feito? Bom, legalmente falando, a gente tem uma legislação no Brasil que protege a liberdade de fé e de exercício de culto, né? O que eu acho é que os intérpretes, né, como a gente chama no direito, os operadores do direito, né, são os advogados, os juízes e os agentes públicos que trabalham, né, com respeito às normas, é que tem um olhar muito preconceituoso, né? Você tem o direito à liberdade religiosa e alguém diz que a sua religião não é uma religião. Ok, eu reconheço, o Brasil é laico.
você tem direito à sua liberdade religiosa, mas isso aí que você está cultuando não é religião, né? E há um tempo atrás, por exemplo, o Ministério Público Federal ingressou com uma ação para retirar do YouTube, pedindo a retirada do YouTube de vídeos da Igreja Universal do Reino de Deus, que produziam discursos de ódio contra as religiões de matriz africana, né? O juiz da ação disse que as religiões de matriz africana não eram religiões. Isso é absurdo. Entendeu? E é um juiz. É um juiz. É um homem que leu o suficiente para ter algumas compreensões, né? Mas a concepção dele era tão arraigada, era tão limitada aos entendimentos pessoais de fé, que ele foi incapaz de entender que uma fé diferente da dele também é merecedora de amparo. Foi um tumulto, né? Foi um bafafá, todo mundo abriu a voz. Eu, inclusive, mandei um e-mail para a vara do juiz na época. Terminou que ele voltou atrás nessa afirmação completamente equivocada, mas não retirou os vídeos. Outra coisa que acontece também, eu até comentei sobre isso no vídeo que eu postei sobre liberdade religiosa, no Pílulas, que são os cartórios, né, que se recusam a reconhecer celebrações religiosas de casamento que acontecem dentro de religiões minoritárias. Então, não é que nossa legislação seja deficiente com relação à proteção. A nossa concepção do que seja a fé, do que sejam as expressões religiosas, é que sofre muita limitação em virtude da intolerância, do preconceito e também do racismo. Uhum. Porque as afrontas e a violência contra as religiões de matriz africana, Marcelo, tem tudo a ver com racismo, né? Primeiro você retira o valor de uma cor, depois você retira o valor de tudo que compõe aquela cultura. Isso aconteceu com as religiões de matriz africana. Então, eu acho que nós temos que criar projetos educativos. A gente tem que espalhar esclarecimentos, sabe? A gente tem que espalhar esclarecimentos do agente do cartório ao juiz e a quantidade de projetos de lei também que visam acabar com rituais muito importantes para nós que somos povos de terreiro, né? O STF julgou o sacrifício religioso dos animais e julgou constitucional. Constitucional, porque é o que é. O advogado Édio Júnior, que foi o advogado dos povos de terreiro na ação, ele com muita propriedade, ele questionou da tribuna do STF, foi das melhores coisas que eu já assisti na vida. Ele questionou essas pessoas aqui bradando em defesa dos animais, todas com sapato de couro, é impressão minha? Nenhuma delas levantou a voz para falar das crueldades que acontecem dentro da indústria alimentícia. Uhum. Né? Quem assistiu A Carne é Fraca, um documentário que está aí disponível no YouTube, sabe o que os animais passam na indústria alimentícia. Mas segundo, e nas palavras do advogado, né? Mas o que importa é a galinha da macumba, né? Foi uma das melhores coisas que eu assisti na vida. Assim, ele falou exatamente como as coisas são. Uhum. E o STF julgou constitucional, porque a quantidade de projetos de lei que visavam tirar de nós essa forma de exercício de culto não está no gibi, era imensa. Então, eu acho que é esclarecimento, é debate, é as pessoas começarem a compreender conceitos como pluralidade, diversidade. Se fôssemos apenas, se tivéssemos apenas uma única expressão religiosa, a liberdade de religião não seria necessária. Não seria necessária.
né? Os direitos fundamentais, as liberdades fundamentais, elas nascem em virtude da diversidade, da pluralidade. Certo, Priscila. Priscila, você tocou justamente na questão da educação. Eu queria saber de você também, né? Como é que você falou da educação, mas você tem uma perspectiva de como isso poderia ser disseminado nas escolas, enfim, campanhas? O que é preciso para tratar mais desse tema, combater mais a intolerância religiosa? Em 2017, a Procuradoria-Geral da República entrou com uma ação no STF para que a DLB, né, a LDB, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, fosse lida conforme a liberdade religiosa e o laicismo, né? Então se julgou no STF, o que foi julgado no STF? O ensino religioso confessional nas escolas públicas, né? Por quê? O que acontece em alguns estados, em vários estados? Os estados estão habilitando professores. O meu microfone tá ruim? Não, o meu tá microfone ok. tá ruim? Tá bom, Tá? o seu tá bom. Tá ótimo. Tá. Os estados estão habilitando professores para lecionar sobre ensino religioso que são representantes de instituições religiosas, né? Então, tipo, procura-se professor evangélico, procura-se professor católico, né? Uhum. E o que a PGR diz que deve acontecer? E 5 ministros dos 11 no STF também dizem que tem que acontecer. Que o ensino religioso nas escolas públicas deve ser não confessional. Nem o interconfessional é suficiente, porque o interconfessional não vai conseguir abarcar todas as expressões religiosas. Então você tem que ter expressões religiosas abarcadas em suas práticas, em sua história, né? A aula de ensino religioso nas escolas públicas deve ser assim, um apanhado histórico, um apanhado das práticas, das expressões religiosas que existem no mundo, né? Ou pelo menos daquelas que compõem majoritariamente o contexto de um país. No nosso caso, matriz judaico-cristã e matriz africana. Pelo menos isso, né? E aí os votos ficaram 5-5. A Carmen Lúcia, que na época era a presidente do STF, deu voto de Minerva e não aceitou a ação da PGR, mantendo o direito, mantendo a possibilidade do ensino religioso confessional nas escolas públicas, né? O que, para mim, mostra um afastamento muito grande, assim, da realidade, sabe, Marcelo? Uhum. Porque as escolas, elas são espaços de conflito também. Espaços de conflito. Em Juazeiro do Norte, saiu na imprensa, em Juazeiro do Norte, no Ceará, uma professora que dá aula sobre a história africana, que está na lei, né? As escolas hoje no Brasil têm que tratar desse assunto, e você não consegue tratar desse assunto, você não consegue tratar da história afro-brasileira sem falar de religiões afro-brasileiras. Ela saiu da sala de aula ouvindo gritos de sai Satanás, Deus pode mais, entendeu? E foi afastada, ela não pediu afastamento da escola, ela foi afastada pela direção da escola. Um claro caso de intolerância religiosa e de um ensino religioso que se pretendia confessional, que se pretendia cristão. Entende? As crianças de candomblé, quando fazem o santo, a gente raspa a cabeça quando faz o santo, faz parte do nosso ritual, faz parte da nossa expressão religiosa. As crianças de candomblé preferem dizer que tem piolho, raspou porque estava com piolho. No Rio de Janeiro, saiu na imprensa, um garoto foi de contregum, que é uma trancinha que nós usamos no braço, por alguns momentos e por alguns ritos específicos. Ele foi para a escola com seu contregum,
no braço, uma coisinha singela, simples, pequena. O professor obrigou ele a tirar. Não obrigou ninguém a tirar boné, não obrigou ninguém a tirar outras espécies de colares. Com o tregum ele teve que tirar. Uma professora, agora eu não vou me recordar o estado, talvez São Paulo, também saiu na imprensa, ela iniciava as aulas com uma leitura da Bíblia. Um dos alunos afro-religioso, de família afro-religiosa, pelo direito de não ser evangelizado na escola pública, se retirava da sala de aula quando ela abria a Bíblia. Esse garoto passou a ser alvo de bullying. Esse garoto não foi mais à escola. Esse garoto começou a ter sintomas de ansiedade, a mãe dele fala nas reportagens. Então, esse é o contexto de conflito que as escolas públicas são palco, né? E que o julgamento do STF não ajudou muito. Né? Foi um empate de 5-5, mas o voto de Minerva, da ministra Carmen Lúcia, então presidente, permite aí o ensino confessional nas escolas públicas. E isso é uma coisa que poderia ajudar muito no esclarecimento, no respeito e na construção de um sentimento de tolerância, né? Que é você abordar dentro das escolas as expressões religiosas no mesmo nível, de forma igual. E não colocando ali o cristianismo acima, né, e o resto abaixo. E nós nem abaixo estamos realmente demonizados. É um outro patamar. Muito ruim essa situação, né? Porque realmente o que seria mais adequado seria um estudo de todas as religiões, né? Enfim, não... E nem, assim, de suas práticas, de suas histórias, sabe? Seria tão bonito, né? Tão mais bonito. E você citou também há pouco, né, o caso de Brasília, né, que teve vários terreiros incendiados, né? E acho que foi justamente a partir de um incêndio de um desses terreiros que se criou há alguns anos aqui uma delegacia para combate, né, a crimes de intolerância. Intolerância em relação à questão sexual, racial, religiosa. Você acha que esse tipo de iniciativa contribui enfim, pode contribuir junto com a educação, né, a questão da repressão também que tem que ser feita quando acontecem crimes, né? Não só atos, mas crimes, né? Crimes de agressão, de destruição de patrimônio, como você bem citou. Sim, eu acho que sim, eu acho que é importante. Até onde eu sei, a polícia não está conseguindo esclarecer muita coisa com relação a esses incêndios, né? E os crimes de intolerância religiosa dessa gravidade acabam sem responsabilização. Mas é importante sim, porque institucionaliza, né, oficializa, você tem um prédio do Estado que diz que você não pode violentar ninguém em virtude das concepções religiosas dessa pessoa, né? Então, nesse sentido, realmente é muito importante, mas a forma como as investigações ou como as coisas estão acontecendo, acho que pode melhorar bastante. Porque, por exemplo, em Brasília, que é Brasília, tem muito pouca responsabilização sobre essas violências, né? Porque acho que a polícia realmente tem grandes dificuldades para investigar esse tipo de crime. Eu nem acredito que seja fácil investigar. Agora, você imagina espaços onde a polícia tem grande dificuldade para entrar. Esses traficantes que se dizem evangélicos e que expulsam mães de santo, expulsam terreiros das comunidades, e que violentam e depredam e quebram, estão com a cara no YouTube. Você sabe quem foi. E aí? O que está acontecendo com os povos de terreiro no subúrbio de Rio, todo mundo sabe. No subúrbio do Rio, todo mundo sabe. E aí? Né? Então, eu acho que nesse sentido
é um pouquinho mais complicado, não resolve, mas acho importante que tenha, sim. Acho importantíssimo, inclusive. Certo. Oficializa. Priscila, eu queria falar agora sobre a sua tese de mestrado, né? Você fez um Hum, mestrado em Coimbra, né, em Portugal, sobre a questão da liberdade de fé dos povos de terreiro, né? Queria que você falasse um pouco como foram os seus estudos lá, né, e a sua tese, que vai virar um livro, né? É importante falar disso. é. Eu falei sobre a liberdade de fé dos povos de terreiro, essa foi minha pesquisa. Eu começo lá no início da colonização, até os dias atuais, tentando construir, eu tento fazer essa conexão entre o racismo e a intolerância que os povos de terreiro sofrem no Brasil, né? Toda a desvalorização da cultura negra, toda a desvalorização do que seja ser negro, e apesar da cultura, e apesar da afro-religiosidade ser democrática e receber todas as cores, gêneros, né? Mesmo assim, é uma religiosidade de raiz negra. Isso não, né, não tem como negar. E como tudo que é negro, como tudo que simboliza ser negro, sofre essas agressões, né, por parte da nossa sociedade. Então eu falo sobre isso e a editora Dialética me convidou para publicar em forma de livro. A tese é de 2018, então eu estou atualizando. Muita coisa nova aconteceu nesses 2 anos. Estou fazendo algumas revisões, mas ainda esse ano o livro está publicado. E eu Ah, fiquei que muito legal. feliz com o convite. Parabéns aí, parabéns. Louco para ler aí, Obrigada, quando virar, for publicado. Parabéns, Priscila. Trabalho obrigada. excelente. E um tema fundamental. E, enfim, você morou 2 anos em Portugal, né? Enfim, você teve Sim. também um período em Salamanca, na Espanha. Como é que tá as questões, enfim, em relação a políticas de Estado para coibir crimes de racismo, homofobia, intolerância religiosa lá? O ambiente lá, onde você permaneceu esse período, como é? Assim, Portugal, Portugal ele tem um arcabouço de leis, né, sobre a discriminação racial. Uma delas é o regime jurídico de prevenção, proibição e combate à discriminação, que é de 2017. Portugal legalizou o casamento homoafetivo em 2010, um ano antes do Brasil. A adoção para casais homoafetivos em 2015. E Portugal tem uma coisa que a gente não tem com relação à liberdade religiosa, que é uma lei específica. Portugal tem uma lei sobre a liberdade religiosa, e inclusive tem uma comissão para tratar desse tema e para meio que assessorar o legislativo e o executivo com relação a esses temas. Uma comissão instituída por essa lei. Mas ainda assim, Portugal é um país que tem muitas questões com racismo, muitas questões mesmo. O historiador português João Pedro Marques, ele escreveu Sons do Silêncio, né? Que fala sobre Portugal no período de escravidão e fala sobre Portugal no período de colonização e do comportamento português, do Estado português nesse momento. E ele disse que ele achava que isso ia gerar um super debate, né? Que Portugal finalmente ia começar a falar sobre o período de escravidão e sobre a responsabilidade de Portugal nesse período. Portugal, ele foi levado pelo braço pela Inglaterra para a abolição. Portugal disse que, oficialmente, o rei de Portugal disse à Inglaterra que não tinha como sequer abolir o tráfico de escravos. Sequer, quanto mais a escravidão. Porque o Brasil, quem é que ia plantar, quem é que ia colher no Brasil, né? Então, e Portugal nunca falou sobre isso. Até academicamente é um assunto muito pouco falado em Portugal. Agora, com tantos estudantes negros indo para Portugal, especialmente os estudantes africanos,
e os estudantes negros que nasceram e cresceram em Portugal, filhos de imigrantes, e especialmente aqueles que estão nas áreas da sociologia e tal, estão falando mais sobre isso, estão movimentando mais as discussões em Portugal. Mas como o historiador João Pedro Marques fala, Portugal silencia sobre isso, né? No século XIX, o mundo inteiro estava falando em abolição e Portugal não falava sobre abolição, né? E ainda hoje existe um assunto suspenso. Existe um assunto suspenso lá. Com relação às questões LGBTs, eu sou casada com uma mulher, né? E eu me sinto muito segura andando pelas ruas de Portugal, de mãos dadas com ela, muito segura. Mas porque Portugal é um país seguro, entendeu? Não, na minha opinião, que Portugal tenha alcançado a compreensão da diversidade humana. É um país extremamente católico ainda, e isso diz muito sobre a forma como as pessoas veem o mundo, né? Mas é um país que não é um país com violência urbana, é um país seguro, é um país onde você se sente bem, é um país onde as questões homoafetivas estão legalizadas. Então, nesse ponto, é bacana, é bacana. Tem muita coisa para se discutir com relação ao racismo em Portugal. Com relação à homofobia, acho que as coisas estão caminhando bem, as pessoas se sentem seguras lá. E acho que é isso, mas são processos pelos quais todos os países estão passando, né? A gente está descobrindo aí tanto tempo depois que somos um país racista, né? Isso é maravilhoso. Isso que eu ia falar com você, né? Porque um dos temas das suas pílulas de dignidade humana é justamente o mito da democracia racial, né? E a gente já falou de algumas questões, né? Na sua opinião, qual que é a maior farsa, a grande farsa em relação a esse mito, né? De o Brasil ser uma democracia racial, de que todos convivem bem, né? Todas as raças, etnias, religiões, e a gente vê que na prática isso não acontece, né? Marcelo, a farsa é exatamente essa. A farsa, aquela farsa que Gilberto Freire construiu com Casa Grande e Senzala, né, que disseminava uma miscigenação pacífica no país, onde as raças conviviam em pé de igualdade e harmonia. E uma fantasia disseminada também pelos nossos representantes no exterior. E a gente sabe que isso não é verdade, né? O que existe é uma sociedade de castas, nós temos uma sociedade de castas, gerada pelo período de escravidão. Nós temos uma sociedade onde o povo negro foi subalternizado, subjugado, e tantas teorias científicas, religiosas e filosóficas para testar essa subjugação, e isso até o início do século XX. Isso, os projetos de eugenia, os projetos de embranquecimento do Brasil são do século XX. Né? Um projeto de imigração, um decreto que tratava da imigração dos europeus, falava expressamente em levar o Brasil ao ideal das suas características europeias. Né? E o que se queria e o que se pensava era que em torno de 200 anos nós seríamos uma nação branca. Porque o ingresso de homens brancos, né, e a mistura das raças geraria pessoas brancas, já que o sangue branco, teoricamente, era mais forte. A gente viveu isso até o início do século XX. Essas teorias que tratam os negros de forma tão inferior ao branco e que são absurdas, são extremamente recentes. E a gente levou para o mundo o mito de união e de um ambiente pacífico e harmonioso entre as raças, mas isso não aconteceu. O que acontece agora é que homens negros e mulheres negras, extremamente capacitados e com voz, estão contando a sua versão da história. Então, como acho que foi o Will Smith que falou, sabe, não é que o racismo recrudesceu, é que agora ele está na televisão.
É que agora a gente está vendo. E a gente vê é muito importante porque a gente consegue resolver os nossos problemas reais, né? A partir de saber quem a gente realmente é. Não tem como a nossa sociedade ter passado incólume a todos esses séculos, a todas essas teorias, a toda essa construção de relações raciais, né? Então o mito é esse mesmo que você falou, exatamente isso. E tá caindo, caiu. Uhum. Junto com as estátuas dos racistas, das Exato. manifestações a partir da morte do assassinato do George Exato, exato, exato. pela polícia. Eu queria, Priscila, aproveitar a sua presença aqui até para falar da questão. Tem muita coisa que a gente poderia ficar aqui horas ainda falando de tantos temas importantes, mas eu não poderia deixar de te perguntar sobre essa polêmica mais recente agora, que é do programa de trainees da Magazine Luiza, né, a Magalu, que eles criaram um programa de seleção destinado para negros, né? E a gente sabe que no Brasil, em relação às cotas, a todas as políticas afirmativas, sempre existe uma reação da extrema-direita no sentido de desqualificar essas manifestações, né? Essas políticas, né? Melhor dizendo. Sim. E, então, por exemplo, o Dia da Consciência Negra, inclusive, eles fazem isso até, às vezes, de forma jocosa, né? Irônica. Ah, mas por que não tem que ter o Dia da Consciência Branca? Como se os brancos fossem vítimas de racismo. Ah, por que tem que ter o dia do orgulho LGBT e não pode ter o dia do orgulho hétero? Quando a gente sabe que a questão não é só homenagear essas pessoas, mas é justamente chamar a questão para a violência que elas sofrem, preconceito que você também tratou nessa nossa live aqui. E eu queria falar dessa, porque acho que um deputado do PSL de São Paulo entrou no STF contra, né? Dizendo que eles sempre falam do racismo reverso. Eu queria que você comentasse essa questão da Magazine Luiza. Bom, os grandes intelectuais negros do nosso país, eles são muito claros em dizer que o racismo reverso não existe. E eu acredito muito nisso. Qual é o ser humano branco que perdeu a vaga de emprego por ser branco? De que forma um homem branco é abordado de madrugada pela polícia? De que forma um homem negro é abordado pela polícia de madrugada? De que forma as mulheres negras são caracterizadas nas novelas? De que forma as mulheres brancas são caracterizadas nas novelas? Nós somos 54% de pretos e pardos. Expressão do IBGE, pretos e pardos. Pretos e pardos não ocupam 54% dos espaços de poder nesse país. Estão muito, muito, muito longe disso. Muito longe disso. Então, essas políticas de ressarcimento, como as políticas de cota nas universidades que você falou, como essa ação da Magazine Luiza, que está de parabéns, são políticas de ressarcimento que o Estado brasileiro não produziu durante a abolição e que atrasou essa população em décadas. Você começa uma corrida 20 quilômetros atrasado. Então, essas políticas de ressarcimento que visam colocar mais rostos negros em espaços onde eles não ocupam posição de destaque, que visa trazer uma igualdade material para as relações raciais no Brasil, porque você tratar de forma igual seres humanos que partem de uma história tão diferente é muito injusto. É muito injusto. Ah, a abolição já aconteceu, agora cada um cuida do seu. Não! A abolição aconteceu e meu bisavô passou fome. O seu bisavô era fazendeiro. Né? Porque se a herança da riqueza é passada para frente, a herança da pobreza também é passada para frente. E alguém tirou o patrimônio do negro. Alguém tirou o patrimônio do negro lá atrás. Né? Então, essas políticas de ressarcimento são extremamente importantes. Primeiro, para dar uma minimizada nos abismos,
pelo menos minimizar os abusos. Segundo, para que a gente veja rostos negros em espaços de poder. Uma população de maioria preta e parda não pode ter um Congresso majoritariamente branco, um STF majoritariamente branco, né? Restaurantes caros majoritariamente com clientes brancos. E aquela foto que tem na internet, formatura da turma de medicina e formatura da turma de garis, né? Fala muito sobre isso, é muito significativa. Né? A Lilia Schwartz, ela fala das imagens não como adereços, mas como documentos. E essa foto é um documento que fala muito sobre o nosso processo de construção do país. Né? Então, racismo reverso não existe, é uma piada, mas as pessoas discutindo, ao menos, conseguem levantar esses importantes temas, né? Ainda que falando besteira, o tema é levantado, a bola é levantada e a gente consegue falar sobre o assunto. Já é muito mais importante do que não falar sobre o assunto, do que colocar o racismo no ambiente de invisibilidade ou de não existência, né? Uhum. Priscila Cantuária, nosso tempo já está chegando ao fim, temos poucos minutos aí, tem um tempo máximo aí de live aí de 1 hora que o Instagram nos permite, e a gente já tem aí chegando já aos 57 minutos. Quando a live é tão boa como essa, a gente nem nota, nem percebe o tempo passar. Eu adorei conversar com vocês. Queria muito te agradecer por você estar aqui hoje, sair da sua rotina atribulada, né, de estudos e trabalho, para você falar sobre esses temas tão importantes, tão caros para a nossa sociedade, que jamais podem deixar de ser debatidos enquanto eles existirem, né, enfim, e nem jamais esquecidos, caso do racismo, da intolerância religiosa. Você nos deu uma aula aí, falou uma exposição fantástica de muitos aspectos culturais, políticos, históricos. Queria te agradecer, mas também desejar sucesso às Pílulas de DH, seu canal do YouTube, ao seu perfil do Instagram. Sigam, procurem seguir lá a Priscila, acompanhar os vídeos que são muito bons, eu já assisti. Queria te agradecer, obrigado aí por estar aqui hoje. Nossa, Marcelo, eu agradeço imensamente o seu convite. Fiquei super feliz, deu um friozinho na barriga também, porque eu nunca tinha participado de uma live. Mas eu fiquei muito feliz. É um tema muito caro para mim, muito caro para todo mundo que vive nesse país. Quanto mais a gente puder trocar ideia, melhor. Então, agradeço demais você abrir esse espaço para a gente, trocar essa ideia aí. Pílulas de DH está no YouTube e tem o @Pílulas de DH no Instagram para quem tiver um interesse aí nesse projeto e ir lá discutir com a gente. Começou agora, é recente o canal, mas a gente está lá toda quinta-feira falando um pouquinho, trocando uma ideia legal. Parabéns, Priscila. Parabéns pela belíssima iniciativa. Queria agradecer também a todas as pessoas que participaram aí. Doutor João Batista, lá do Rio de Janeiro, o pessoal do curso Preparo Jurídico lá do Rio, Vanessa. Enfim, eu não sei o nome de todos todos que entraram. Se quiser fazer também agradecimentos aí, fique à vontade. Eu vi alguns amigos entrando ali. Léo, a Jéssica, a minha esposa entrou. Então, estou vendo algumas pessoas, acho que gostaram, né? Dando parabéns ali. Muito obrigada, gente, por me ouvirem. Muito obrigada pela companhia nessa quarta-feira à noite. Muito obrigada a todo mundo. Legal, sucesso, Priscila. Em breve a gente quero ver seu livro aí chegando. Muito obrigado. Um abraço a todos. Desejo boa noite e sucesso, Priscila. Valeu mesmo. Obrigada. Sucesso para nós. Você falou que foi a sua primeira live, você arrasou aí. Parabéns, maravilha. O meu entrevistador é ótimo. Obrigado. Agora a gente vai na fase final aí, que são uns 20 e poucos segundos restantes, né? Já ele vai encerrar. O YouTube vai encerrar, o Instagram vai encerrar, mas essa live vai ficar salva aqui no perfil, depois vai para o YouTube, depois eu te mando também para você compartilhar nas suas redes. Obrigado
A Graça. Valeu, Priscila. Eu quero, manda para mim. Beleza, abração, gente. Obrigado aí pela audiência. Boa noite. Tchau, tchau.